Olá, alunos! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos para mais uma aula do nosso curso Cefec. Este módulo nós estamos falando sobre psicologia. E por que eu preciso aprender psicologia num curso de Ministério Infantil? Para que você possa aprender mais a peculiaridade, ou seja, qual a dificuldade ou quais são as características da criança em cada fase para que eu possa aprender mais e poder fazer um plano eficiente, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre principiantes ou mais conhecido como jardim, que é a faixa etária dos 5 e 6 anos. Por que falamos jardim? Lembra lá atrás, não sei se vocês vão se recordar, mas eu que já tenho aí um pouco mais de 30, então eu me lembro que tinha o jardim. Era o que hoje nós falamos o pré-escola. Era chamado de jardim, era exatamente essa fase de 5 e 6 anos de idade. E aí as crianças nessa idade, elas têm algumas características que nós podemos apreciar e aproveitar mais para ensinar a palavra de Deus para elas. Então, vamos lá. Nessa idade, as crianças já estão na educação básica, algumas já estão entrando aí na primeira série, ou vamos dizer primeiro ano, que hoje nós falamos primeiro ano, algumas delas já sabem algumas palavras, algumas letras, já conseguem juntar. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui para falar com vocês sobre isso. Não cobre a evolução da criança e não faça comparações. Já ouvi pessoas falando assim, olha, a fulana tem a mesma idade do que a sua e a fulana já sabe fazer isso e você não sabe. Então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação porque nós vamos frustrar uma criança. Ela vai ficar psicologicamente abalada e ela vai se sentir um nada e muitas vezes até bloquear o ensino dessa criança. Então, não podemos fazer esse tipo de comparação. Talvez aquela criança esteja mais evoluída porque ela se interessa mais por aquilo e todos nós temos talentos. Tem gente que faz cálculo de matemática sem precisar de uma caneta. Só na mente ele faz o cálculo. E tem pessoas que não. Então, cada um é cada um e cada um tem a sua característica. Então, não podemos fazer esse tipo de comparação para as crianças. Nossa, você já tem 6 anos e você pinta ainda assim, fazendo tudo para fora, borrando tudo para fora. Tá feio o seu desenho. Não, de forma alguma, não podemos fazer isso. Não, ele tem 6 anos, ele tem a mesma idade do outro, o outro pintou lindo. Nossa, seu desenho tá lindo, o seu também tá lindo. Agora eu vou te explicar, você pode ensinar para ele sim. Eu vou te explicar uma tática que vai ficar bem mais bonito. Olha, quando você for pintar, tá vendo esse tracinho do desenho? Quer dizer que você não pode passar o lápis para lá. Então, você toma cuidado para não passar o lápis. Tá bom? No próximo vai ficar mais lindo ainda, porque você vai aperfeiçoando. Aí você deu um feedback para ela, ensinou a criança que ela pode melhorar, mas não diz que o desenho dela tá feio. De forma alguma podemos criticar alguma ação que a criança faça, que ela se esforçou para fazer. Então, nós temos que elogiar, ok? Então, evite comparações. Outro tópico importante. Nessa faixa etária, a criança tem muito interesse pela profissão e ela gosta de imitar o adulto. Ela gosta de imitar o pai, ela gosta de imitar a mãe. Eu recebo fotos, vídeos, às vezes, que os pais mandam para mim, as crianças imitando a tia Neide. Então, elas colocam umas bonecas e começam a contar história para as crianças como se elas fossem a tia Neide. Teve uma até que amarrou o lençol no cabelo para dizer que o cabelo era comprido igual da tia Neide. Coisa mais linda, né? O que eles estão fazendo ali? Eles estão reproduzindo o que você está fazendo. Então, aí, na aula passada, eu acredito que nós falamos sobre isso. Cuidado com o testemunho, aquilo que você está passando para as crianças. Qual é o seu testemunho? Se eu falo para uma criança, não grita, mas eu estou gritando, né? Se eu falo para uma criança, não pode mexer aí, mas eu estou indo lá e mexendo, por que eu estou colocando a mão? Eu posso porque eu sou adulto, eu sei como mexer, você ainda é uma criança. Mas você está curioso para ver como funciona isso? Funciona assim, assim, assim. Então, a gente pode matar a curiosidade da criança, porque ela gosta de pôr a mão nas coisas, mas falando de uma forma branda, sem machucar e sem gritar, porque ela vai reproduzir exatamente o que você faz. Se você, um pai ou uma mãe ou a professora, fala só gritando com a criança, como que ela vai ser? Ela vai ser uma criança que vai estar sempre gritando. E também ela só vai te ouvir quando você gritar.
Se você não gritar, ela vai achar que você está falando normal. Então, seja ponderado e evite dar mau testemunho para os seus alunos. Nós falamos sempre, olha, quando você estiver lá fora, cuidado com o seu testemunho com as crianças, com as pessoas não crentes. Mas isso também pode ser usado na nossa sala de aula. Cuidado com o seu testemunho com seus alunos. Uma professora que vai com qualquer roupa, uma professora que anda de qualquer jeito, como que ela vai dar um testemunho para a criança? O seu testemunho fala muito forte. Você pode chegar na sala, falar pouco, mas ter um bom testemunho e as crianças desejarem ser como você. Isso é legal, né? A criança ter desejo de ser como o professor, tem vontade de ser como o pai, como a mãe, copiar os exemplos dos pais. Por isso que as meninas, elas gostam de colocar o salto da mãe. Se a mãe usa maquiagem, ela vai lá e começa a usar. Não é assim? Então, vamos dar o exemplo para os nossos filhos, para as nossas crianças. Outro tópico interessante. É sempre bom você conhecer o seu aluno. Então, às vezes, a gente fala assim, o culto precisa ser na linguagem, o louvor precisa ser na linguagem da criança, aplica a história usando o dia a dia da criança. E, às vezes, o professor não sabe fazer isso. Por quê? Porque não para ouvir uma criança. Você já sentou com uma criança para ouvi-la? Quais são as dificuldades que ela apresenta? O que essa criança vai passar para você? O que você vai aprender com ela? Outro dia eu estava cantando um louvor que falava sobre obediência. Estava no meu teclado, tocando, e minha sobrinha estava em casa junto comigo. E eu falando para ela, aprende esse louvor com a tia. Falava sobre obediência. E a criança obediente, ela ajuda o amiguinho. E a minha sobrinha parou e falou, tia, o Miguel não é obediente. Aí eu falei, quem é Miguel? Ela falou, um menininho da minha escola. Porque eu falei, por que ele não é obediente, filha? Ela falou, porque eu caí, ralei o joelho e o Miguel não me ajudou. Então, você viu que ela associou. O louvor dizia, a criança obediente ajuda o amiguinho. Então, ela associou aquela situação que ela havia passado, que ela caiu, o amiguinho não ajudou, ficou rindo dela, não ajudou ela a levantar. Então, o Miguel não era obediente. Eu achei muito interessante, você ver, é a rotina da criança. Às vezes, para mim, eu vou falar assim, ó, ajudar quando? Quando estiver passando uma necessidade, não é? Adulto já pensa nisso. Quando tiver sem dinheiro, quando tiver sem roupa. Mas o ajudar que estava na mente dela era aquele momento em que ela caiu, que ela machucou. Para mim, pode ser uma coisa simples. Imagina, o Miguel é desobediente só porque não levantou a menina do chão. Mas para ela, ela associou dessa forma. Então, é muito importante você prestar atenção, conversar com uma criança, para que você possa entender a dificuldade dela e o que é o dia a dia de uma criança. O que é para ela obedecer, o que é fé para a criança, o que é amor, o que é paciência. São ensinos que nós falamos para as crianças e para mim, para eu que sou adulta, para você que é um adulto também, talvez não seja a mesma coisa que a criança. E não vai ser mesmo, né? Porque é a linguagem deles. Então, nós sempre que nós estudamos aí sobre história, né? Como aplicar uma história na linguagem da criança. Então, quando você está no dia a dia, ela te apresentando lá na escola, meu amiguinho falou isso, lá na escola aconteceu isso. Na hora que você vai aplicar a história, você vai se lembrar dessas situações. Nós tivemos uma aula aí que nós falamos sobre história. Como que eu vou aplicar uma história para a criança usando o dia a dia dela? Eu só vou saber se eu conversar com ela e se eu prestar atenção no dia a dia dela. Porque as dificuldades das crianças não são como a minha, a sua, a de um outro adulto. As dificuldades das crianças, o dia a dia delas são diferentes. Então, nós precisamos escutar. Tem até uma charge que o pessoal fala, que uma criança perguntou, mãe, eu posso colocar o cachorro dentro do fogão? Aí a mãe, ocupada com tanta coisa, falou, sim. Aí a criança pegou e colocou lá o cachorro dentro do forno. Então, é mais ou menos isso. Você não dá atenção no que a criança está falando. E a gente precisa prestar atenção na criança. O que, às vezes, você, professor, o papai, a mamãe, pode resolver algo que está incomodando essa criança. Hoje, o que falta dentro dos lares? Diálogo. Conversa, precisa conversar, precisa sentar, conversar junto. O professor tem que estar ali prestando atenção nesses detalhes, para poder também dar um toque para os pais. Olha, hoje ela conversou bastante comigo. E outra coisa, um parênteses aqui que me veio à mente, eu preciso falar isso.
Nunca chegue para o pai e fale, olha, eu sentei com ela para conversar, eu acho que o senhor não está conversando, porque ninguém gosta de ser corrigido dessa forma. Você pode colocar o que você fez. Eu conversei com ela, a gente teve uma boa conversa e ela apresentou algumas dificuldades que ela está na escola e pronto. O pai vai entender que ele não fez o papel que era para ele ter feito. Então, ele vai chegar em casa e vai conversar com essa criança. Quanto mais adultos conversando e passando orientação, essa criança vai crescer, vai produzir mais e aprender muito mais. Assunto importante. Ao ensinar uma lição, um louvor, um versículo de memorização, tudo que você vai fazer, você precisa explicar para a criança e aplicar no dia a dia dela. Por isso que eu reforço aqui dizendo, precisa conversar com ela, para entender o que é o dia a dia de uma criança. Então, você vai me explicar um louvor, por exemplo, o louvor fala sobre fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quando eu devo ter fé? Lá na escola. Quando lá na escola eu vou ter fé? Olha, por exemplo, tá uma situação, lá eu estudei, mas eu não consegui entender aquela matéria. Eu preciso crer que o Espírito Santo vai abrir a minha mente na hora da prova e eu vou lembrar tudo o que eu estudei. Então, é o dia a dia de uma criança. Eu não posso falar de fé para a criança quando ela está desempregada, porque ela não fica desempregada. Mas o papai fica desempregado. Sabe quando você deve ter fé? Quando o papai estiver desempregado, tiver uma situação difícil, às vezes você quer comer algo diferente, não tem dinheiro para comprar, você tem que crer, fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Você pode usar o dia a dia dela como, por exemplo, você vê o vento? Não, então, assim é a fé. A fé a gente não vê, mas ela está dentro de nós sentimos. Então, o dia a dia dela deve ser aplicado em toda parte, no louvor, na memorização de versículo, durante a história, sempre você colocando esses pontos e explicando. Explica a letra do louvor. Eu lembro que teve uma época que a gente cantava muito um louvor da Aline Barros, que ele fala assim, a viúva de Naim chorava. A viúva de Naim. Viúva é a pessoa que perdeu o esposo. Todo mundo sabe, nós adultos. As crianças possivelmente não sabem, ainda mais numa faixa etária de 3, 4, 5 anos, não sabem. E Naim era a cidade. Então, a gente cantava a viúva de Naim e chorava. E tinha uma irmã na minha igreja que chamava Dinair. E um dia, quando eu cheguei, as crianças falaram para mim, ô tia, vamos cantar a música da Dinair? Aí eu falei, da Dinair? É, da Dinair, que a Dinair chorava. A viúva Dinair chorava. Eu falei, não é viúva de Nair, é viúva de Naim. Naim é uma cidade. Aí eu fui explicar para eles. Então, você viu como eles confundem? Eles não entendem a letra, associa algo que eles já veem ali por perto e eles vão cantando errado. Essa minha experiência, tenho certeza que você também tem muitas experiências para contar sobre isso. Sobre letra de louvor que as crianças entendem errado. Então, precisamos explicar tudo que nós vamos cantar com ele. Tudo para que também ele possa aproveitar mais aquele ensino, né? Quando você explica. Outro ponto aqui muito importante. As atividades, as brincadeiras dinâmicas devem reforçar o ensino, que nós aprendemos aí, né? A gente falou bastante sobre isso e como nós estamos finalizando o curso, nós vamos continuar falando. Precisa reforçar o ensino do dia. Além de reforçar o ensino, você deve prestar atenção no tipo de atividade que você vai passar. Por exemplo, as crianças de 5, 6 anos, na grande maioria, não estão alfabetizadas. Algumas já sabem alguma letra do alfabeto, como eu disse, já sabem fazer alguma junção, nem todas. Então, não passe a atividade de cruzadinha, caça-palavras, porque elas vão se frustrar. Isso é uma atividade que vai ser difícil e elas não vão conseguir. Então, é mais fácil você passar desenho, alguma coisa assim, sabe? Que elas mesmo vão conseguir reproduzir, fazer bem e se sentir motivadas a fazer mais vezes. Lembrando que o nosso culto tem um objetivo, que é ensinar a palavra de Deus. A alfabetização, ele vai aprender na escola secular. Embora elas gostam de conhecer a letra do alfabeto. Elas gostam de saber qual que é a letra A, qual que é a letra B. Por isso, também é importante, na sua sala, você ter lá o alfabeto, né? As letras do alfabeto distribuídas, numerais. Eles gostam disso. Evite chamar a atenção das crianças nessa faixa etária. Elas são muito tímidas. A gente acha que a criança não está nem aí. Mas
quando você expõe ela, ela chora. Eu já vi criança chorar porque a professora chamou a atenção. Você não ensaiou o louvor que eu mandei você ensaiar? Como que você vai cantar se você não ensaiou? E a criança chorou. Por quê? Não é responsabilidade dela. A responsabilidade são dos pais que não ensinou. E os pais que não perderam não, né? Pararam um tempo para ensinar a criança a louvar. Então, ela não vai fazer isso sozinha. Então, não exponha a criança. Não chame a atenção dela na frente de todo mundo. E o que você faz com ela, ela vai reproduzir com outra criança. Se você chamar a atenção dela, gritar com ela na frente de todo mundo, ela vai fazer isso com um amiguinho. E depois a sua sala vai perder o controle. Porque tem salas que a gente chega e as crianças estão uma gritando com a outra, uma chamando a atenção da outra. Vocês já viram isso? Uma começa a chamar a atenção da outra. Por quê? O professor, em algum momento, ele deixou passar isso. Ele chamou a atenção, ele gritou, ele falou de uma forma que a criança reproduziu com outra criança. Então, tome muito cuidado. Não grite. Se a criança fez algo assim muito terrível, você chama ele lá fora. Terrível que eu quero dizer, porque criança tem as suas, né? Ela tem o seu jeito de criança. A Bíblia diz que quando nós somos crianças, nós agimos como criança. E depois que nós crescemos, que nós vamos aprender, não é verdade? Então, eu lembro que teve uma situação que eu chamei o menino lá fora. Ele pulava de banco em banco, ele não deixava ninguém quieto. Ele tinha 4 para 5 anos. Ele é uma bênção. Chamei o menino lá fora, abaixei, fiquei na altura dele. Eu fiquei bem baixinho, olhei nos olhos dele. Aquilo foi um temor tão grande que aquele menino teve. Ele olhava para mim, eu olhei bem nos olhos dele. Eu falei assim, você acha legal o que você está fazendo? A Bíblia diz que aqui é a casa de Deus. E nós temos que ter reverência. Sabe o que é reverência? É respeitar. Será que você está respeitando a Deus com essa sua atitude, Mateus? E ele olhava para mim assim, eu não pisquei, não dei risada, não gritei, não chamei atenção na frente de ninguém. Mas ele teve um temor tão grande, eu falei assim, agora você vai entrar e você vai se comportar. Não é porque a tia Neide está te pedindo, é porque Deus lá no céu está olhando para você e ele não está se agradando dessa atitude. Então, ele parou e ficou assim. Nós voltamos para a sala. Foi a última vez que eu vi o Mateus pular de banco em banco e puxar cabelo de criança e bater em criança e brigar com criança. Porque ele entendeu. Ele teve um temor tão grande que quando eu chegava na sala, ele parava. Oi, tia. E ficava olhando para mim. Oi, tia, tudo bem, tia? Oi, Mateus, dá um abraço na tia. Aí ele vinha e dava um abraço. Um amor tão grande que ele teve por mim. Eu não precisei fazer ele passar vergonha. Chamei a atenção de uma forma branda, porque, claro, a gente tem que conversar com eles. É conversando. Não precisa... É por isso que às vezes a gente fala, né? Mãe, a lei da palmada, vamos bater, vamos... Não. Você conversa e assim você educa uma criança. Olha nos olhos dela e fala com ela. Mostra para ela onde ela errou, o que ela deveria ter feito. Não é só falar, você não deveria ter batido no seu amiguinho. Você não deveria ter feito. Mostra para ela o outro lado. Eu costumo dizer assim, né? Você gosta de apanhar? Você gosta de apanhar? Então, você não pode bater. Se você bate no seu amigo, uma hora o seu amigo pode te bater também. Não é verdade? Um outro ponto importante. A criança nessa idade, ela gosta de finalizar as atividades. Por isso é importante você respeitar o tempo dela. Às vezes, a criança quer pintar e ela demora a pintar, porque ela vai em todos os detalhes. E tem aquelas que vão mais rápido. O professor fala assim, já deu tempo, dá a lição. Você tem que observar se ela ficou focada ali. Tem professor também que tem mania de passar a atividade para a criança e virar de costas, deixar as crianças. Nunca fique de costas para a sua sala de aula. Preste atenção no seu aluno. O momento que ele está fazendo a atividade, fique de olho no que ele está fazendo ali. Às vezes ele ficou tão concentrado e ele não conseguiu terminar a atividade, porque ele é detalhista. Tem aquela criança, principalmente nessa faixa etária, ele quer fazer melhor, ele quer ser melhor que o outro, ele quer mostrar que o dele está mais bonito. Então, ele vai indo com detalhe, você vem falar, pronto, acabou. Ele fica frustrado. Na outra aula, ele não quer nem pintar. Ele fala, não vai dar tempo de terminar. Tem uns que falam assim, eu vou levar para casa, não vou pintar agora. Então, deixa a criança terminar. Você não terminou ainda? E o seu está ficando lindo, pode terminar, tá bom? Por isso que o momento de atividades aqui, durante a escola bíblica, tem que ser um momento que você deixe eles à vontade, para eles fazerem a pintura. Isso nós estamos falando dos principiantes, né? O jardim.
5, 6 anos. Já as crianças de 7, 8 anos, elas já são mais rápidas. Ela já pega, pintou e acabou. Por isso que a gente sempre fala, é bom dividir as faixas etárias. Porque aquela criança maior, ela pinta e acabou. Tô de boa, já terminei aqui. Às vezes pinta até correndo para fazer outra arte, né? Mas eles tá sempre em movimento e sempre em atividades para não ficar ociosos. Um último ponto que eu quero falar é sobre ajudar os outros. É uma fase, assim, que eles gostam muito de ajudar. Eles gostam de... Você não sabe, eu vou te ajudar. Ele vai lá com o amiguinho. Isso é muito legal para você trazer um ensino sobre ajudar, sobre amar, colocar no lugar do outro, sobre entender o outro. Aqui também você pode, nessa fase, você pode reforçar o ponto 3, que é o ponto do pecado. Por quê? Porque a criança, ela gosta muito de inventar a historinha. Ela gosta de ficar inventando a história. E, às vezes, as pessoas falam assim, criança não mente. Nessa idade, ela costuma inventar umas histórias que, às vezes, não existem. Pode ter alguma relação ali, um pouco de verdade, né? Vamos dizer assim. Mas ela inventa muitas histórias. Então, é bom você reforçar sempre o ponto do pecado. A mentira. Mentira é pecado. Quando você mente? Quando você faz alguma arte e a sua mãe vai falar e você fala, não fui eu, foi o fulano, porque... E começa a inventar uma historinha, né? Porque eles têm costume, para justificar o erro deles, eles inventam uma historinha. Então, sempre coloca aí o ponto 3, o ponto do pecado, que nós aprendemos na aula passada. Amém? Deus abençoe vocês. Nós vamos aí para a próxima aula falando sobre os primários. Vamos lá?